Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Contabilidade no Ar, o programa que tem o objetivo de descomplicar a contabilidade, traduzir o que muita gente aí tem dúvida em coisas simples. Hoje com um convidado especial aqui, o Danilo Nascimento e o Jefinho, que já é presente aqui na banca, né, Jefinho? Meu nome é Alexandre Ferretti, tá? Tava esquecendo de me apresentar. Então, sem mais delongas, Danilão, fala um pouquinho aí da sua carreira, fala um pouquinho pra turma aí, o pessoal te conhecer. Opa, claro. Muito obrigado pelo convite, de participar de mais um podcast aí de vocês. Bom, eu sou nascido em Monte Azul Paulista. Monte Azul Paulista, hein? Monte Azul Paulista, interior Tem de São time de Paulo. futebol? Tem. Tava na primeira divisão, já esteve na primeira divisão, inclusive. Ó, eu acho que o Ferretti fake news, hein? veio com esse paletó azul pra fazer uma homenagem, hein? Olha, tá tudo de azul, Tá né, tudo cara? de azul, é homenagem isso aí, hein, Danilo? Exatamente. Cidadezinha pequena de 18 mil habitantes. Muito boa de se viver, né? Tinha Tranquila. 18 mil, né? Agora tem 17.999. Não, veja, você vem embora. detalhe, considerando zona rural, é 20 mil. Cidade é 18. E, bom, então, minha família é uma família. O que você veio fazer aqui em Campinas, Danilo? Isso, eu vou chegar, né? Minha família é uma família de contadores, meu pai é contador. Meus tios são, a maioria são contadores, meu pai, Ademir Nascimento. Manda um abraço A pra minha ele. mãe é professora, um abraço pro meu pai, pra minha mãe também. Você sabe o que você me fez lembrar, né? Estamos agora lembrando do programa da Xuxa, né? Manda um beijo pro pai, pra mãe, né? Pai, pra mãe, é Pô, verdade. é gostoso, né? Um Legal abraço isso pro aí. meu pai, minha mãe, pro periquito, papai. Mas continua aí, Danilão. Isso, então, e aí, indo mais pra área profissional, né? Comecei ali num office boy, escritório de contabilidade, inclusive do meu pai na ocasião. E sempre tive um contato, né, com a contabilidade, embora não tinha muita ideia do que era na prática, mas tinha o contato. E durante a faculdade, no final da faculdade, né, indo um pouquinho mais para frente, no final da faculdade, tive a oportunidade de entrar no processo seletivo, né, na Deloitte, no ano de 2008. Eu nem tinha terminado a faculdade ainda, eu estava na metade do segundo semestre. Comecinho do segundo semestre. E aí, era uma oportunidade excepcional aqui em Campinas. Falei, vou pra lá. Conversei com a coordenadora, falei, obrigado, vocês resolvam aí o que eu vou fazer. Eu acho que talvez eu fui o primeiro aluno EAD. Porque isso Pior que é mesmo. foi em não 2008, não tinha. Não tinha. Não era nem comum, acho, né? Jefferson? Não, com O Jefferson é certeza. professor, pode até falar melhor, mas eu acho que nem existia. E a coordenador muito bom falou, Acho que cara, daí que tiveram a ideia de se lançar acho que foi isso, cara. Acho que foi o primeiro. Aí o coordenador muito bacana falou, pode ir, vai com Deus, não perca essa oportunidade. E daí vim em 2008. Tive a oportunidade de passar pela KPMG também, depois mais pra frente, pela BDO. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá. E, retornando para o Brasil, continuei na carreira. Foi quando entrei comecei a... Nós nos conhecemos nós nos conhecemos na KPMG, na né? KPMG, isso. Exatamente. Nós nos conhecemos na KPMG. Depois ficamos um tempo aí, cada um seguiu um caminho. Ficamos um tempo sem se falar. E aí surgiu o convite do Ferretti, né? Vem trabalhar com a gente. Isso em 2016. Agosto de 16, tá? Agosto de 16. Tá fazendo já 6 anos, né? 6 anos já. E... Então, basicamente... E de lá pra cá, desde 2008 até hoje, sempre na carreira da auditoria. Não, sempre na área de auditoria. Legal, Danilo. Exatamente. Joia. Oi, Ferretti, o que a gente vai falar hoje aqui? Qual que é o tema de hoje? Tema do dia. Como diz o coisa lá, o Sargento Junks. Tema do dia. CPC 16 estoques. Olha que bacana, hein? Caramba, vamos Mas falar de estoque parece, hoje, então. para muita gente, um tema... estoque, não tem muito... Pensando ali no débito e crédito, mas tem muita coisa Por trás disso, trás disso. Passa muita água debaixo dessa ponte. Com E aí certeza. nós trouxemos o Danilão aí para
agregar melhorar, um pouquinho agregar. aí, né? Poder contribuir para a nossa podcast. classe aí, né? Quando a gente começa a tratar desse tema, né, o CPC que fala de estoque, ele tem ele tem um número, né? CPC Exatamente. 16. 16. sócios. 16. 16. Até brinco assim. O importante não é decorar a numeração. Qual o CPC que fala disso? O importante é saber aonde a gente encontra, né? Ter as referências, né? Então fica a dica aí também do site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? O pessoal pesquisar e coloca lá como favorito. Para quem atua na área de contabilidade, tem que ter como favorito esse site aí para consulta, tá? Dentro dessa norma, Ferretti, o que fica fora aí desse... O que a gente poderia, dentro da estrutura, né? O que não é abordado? Vamos lá. A norma já tira produtos agrícolas, que são mensurados a valor realizável líquido. Ela até menciona lá num determinado momento, mas ela está fora. É tratado num outro CPC, né, no 29. Puta, quer dizer que tem mais um assunto para a gente tratar em outro podcast. Vai ter mais um, provavelmente, né? Tem tema. E isso é muito comum, né? Você, quando está lendo uma norma contábil, um CPC, ela vai te direcionando para outros, como se fosse uma ramificação, né? Ela vai te levando para outros CPCs, é bem comum. Você até comentou, né, o Barbosinho, um desses episódios, né, que é do negócio, né? Então, assim, na verdade, a norma contábil, ela vai tratar o segmento, né? Então, tem um segmento que melhor se encaixa aquele assunto. Esse no caso, é um tipo de caso porque é melhor ter um CPC só para aquilo. Imagina um CPC para abordar tudo, ia ter 200 páginas. Então, um outro item são, por exemplo, commodities, que são mensurados a valor justo. Tá? Um outro tema, valor justo. Opa, tá. E caminhando aí, pedindo um pouco da ajuda do Danilo, né? Quando a gente fala de definições, né, de estoque, qual que é a primeira definição, Danilo, que a gente pode trazer aí para a gente ajudar o pessoal que está nos ouvindo aí? Legal. A primeira definição que nós temos aí de estoques são ativos mantidos para venda, né? Então, essa é a primeira definição de estoques. Aí tem as outras definições, né? Que daí a gente pode... Dentro do estoque, vamos assim, o que tem, quando a gente fala de estoque, você tem matéria-prima, tem produto acabado, semi-acabado, tem uma porrada infinidade de situações, né? Então, e vai muito de cada negócio. Então, por exemplo, tem em alguns negócios o produto acabado daquela empresa a matéria-prima para outra. Para outra, exatamente. Para muitas empresas, o papel é o produto acabado dela. Né? Uma Klabin, Irani, por exemplo, são SAs de capital aberto. Mas é a matéria-prima para muitos outros negócios. O cara que vai fazer a embalagem lá para o iFood, fazer a entrega. Então, o estoque, a definição de estoque assim, são ativos mantidos para uso, né, dentro do negócio, né, pode até ser consumo, consumo, eu digo por conta de ser despesa, tem muita empresa que tem estoque de EPI, de papelaria. Né? Materiais de escritório. Empresa grande tem volumes caneta, enormes. papel. Né? Que é aquilo que você comentou a empresa que fabrica o papel, até você comentou, ou o A4, a resma, é o produto acabado de algumas empresas, é o material de papelaria. Aquela empresa grande tem lá estoque de... Então, tem uma série de situações. Dentro das definições, nós temos um outro assunto que aí já é um pouquinho mais... que é o valor realizável líquido. Não, mas valor realizável líquido. Bonito, hein? Esse é o nome. objetivo, né, Danilo, do nosso podcast aqui. Porque o cara, quando ele está começando na profissão, ele pega o CPCzão. Aqui está o CPC. Ainda que esse aqui esse aqui é curto, né? Pequeno, Tem né? 11 páginas. Mas você começa a ler, não é simples. Então, vamos lá, vamos traduzir. Valor realizável líquido. Você quer complementar alguma coisa, Danilo? Isso, esse vamos dizer, o primeiro item que ele coloca, né? Valor realizável líquido, né? Como uma definição. E, basicamente,
vamos pensar, nós temos duas definições. Eu vou antecipar um pouquinho para poder Pode, depois, vamos lá. né, a gente Manda ver. seguir. Nós temos lá o valor realizável líquido e temos o valor justo, tá? Muitas vezes esses dois conceitos, para quem está começando ali, até mesmo para quem já está um tempo na área, pode gerar uma certa confusão. Gera, né? E gera um naturalmente. profissional do Experiente, ramo né? já experiente. Já gera uma certa confusão, né? Então, mas vamos definir um de cada um, né? Acho que fica melhor o entendimento. Então, o valor realizável líquido nada mais é do que o preço de venda que eu estimo durante o curso normal do negócio, né, da entidade, Você deduzido como dos empresa. custos. Você como empresa. Eu estou como empresa. No né? papel do contador ali dentro sentado na mesa do Exatamente. contador, o que é o valor realizável? O que é o valor né? realizável líquido? É o valor que eu estimo. Valor estimado da empresa. Da minha venda desse produto. Da venda do Deduzido estoque. os meus custos ali de venda, né? Então, esse é o meu valor realizável líquido, eu como empresa, olhando o meu negócio aqui. Perfeito. Tá legal? Tá. E temos o conceito do valor justo, né? Que daí o valor justo é o valor que seria recebido pela venda de um ativo, no estoque. Geralmente, o valor justo, quando nós estamos falando em valor justo, nós podemos pensar num valor... Vamos traduzir um pouquinho aqui na linguagem mais básica. Vamos dizer um valor tabelado, um valor praticado pelo mercado. Perfeito. Isso, Tá, Opa, legal. então, Acho que essa é a percepção do melhor mercado, definição. né? É o valor praticado pelo mercado, pela percepção Então vamos do lá, ó. mercado. Para a gente pensar aqui nos conceitos, a palavra-chave do valor realizável líquido é conectar assim, ó. Esse é o valor que a empresa Exatamente. tá Da pensando companhia, né? Tá pensando ali de preço de venda líquido daquele produto ou daquele serviço. Exatamente. Já no valor justo, o conceito é uma visão de mercado. De mercado. E aí cabe ressaltar, assim, que para o pessoal que está nos ouvindo aí, que o valor realizável líquido, ele é, se é a empresa que vai definir, então tá na mão esse número. Não tem dificuldade. Agora, o valor justo para determinados produtos e serviços é mais difícil a gente ter, às vezes, uma tabela de mercado. É claro que todo mundo, com certeza aqui, quem gosta de carro, vai falar, não, mas Jefferson, o carro é fácil. O carro é fácil. Perfeito. O carro é fácil. Mas A commodity é fácil. Que a gente isso. falou no começo Commodity do é fácil. podcast. É. A commodity é fácil. que está fora aqui dessa norma. Que também está que ela está fora da Ah, norma. você já viu, assistiu o Globo Rural? Tum, 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 tum. Opa. Aquela musiquinha. Domingão, de manhã, você 7 acorda- horas da manhã. Os caras passam, né? O valor justo ali de uma série de commodities. O preço do boi, não sei o quê, do café. Ou depois você manda a fatura lá para Globo, lá desse merchan que você fez agora, tá? Exatamente. Tá bom. Tá bom? É isso. Mas não tem problema, não. O negócio é faturar. É verdade. É, Então, desculpa. no caso de uma commodity, né, fazendo a conexão com o Jefferson, então é muito... para alguns certos produtos, né, ela é mais fácil você identificar esse valor, né? Para outros, talvez seja bem mais complicado você descobrir esse valor, né, Jefferson? Legal. Então, vamos recapitular aqui, então, o que a gente já começou a falar de estoques. Então, o Alexandre chamou a atenção, Ferretti, estoque é aquilo que está ligado à produção, né, ao curso normal das atividades. E aí tem dois conceitos, duas definições que são importantes que eu tenho que levar em consideração. Seja o valor realizável líquido ou seja o valor justo. Tá? Para a gente seguir em frente aqui, falando de estoque, né, é bom a gente fazer uma reflexão assim, prática de estoque. Né? Então, vamos colocar aqui um bate-papo aqui, pensando num restaurante. Já que a gente acabou de almoçar, estamos aqui satisfeitos. Né? Puxa vida, pensando no estoque de um restaurante, o prato, né, que eu uso para almoçar no restaurante, ele é estoque? Porque está no curso normal dos É o negócios. curso normal. Ou não? Me ajuda aí, Danilo. Vamos definir o prato. Primeiro, o prato seria porcelana. Você está falando com rango em cima. Ou você está falando já o prato feijuca. com o produto em cima. Olha só, olha que bacana. Nós temos que, talvez, né, separar esses elementos, Isso, né? vamos separar os elementos. Então, vamos por etapas. Vamos por né? etapa, Vamos por etapa. Então, o prato porcelana, ele é estoque?
O prato porcelana é um ativo mobilizado. Opa, que a gente já tratou. Que a gente já tratou, né? Né? Isso, joia. Agora, vamos pensar o seguinte, se não fosse o prato não fosse de porcelana, se fosse descartável, onde ele estaria? Ele estaria no estoque. Oh. O meu chute aqui, né, de forma rápida, estaria no estoque. Mas faz sentido estar no estoque? Opa, não é para consumo? Não é para consumo. Vamos imaginar que o cara ele tem um restaurante e ele foi fazer um buffet, né? E aí ele aquelas festival de churrasco, o cara tem lá os pratinhos lá, serve a porçãozinha. A porção é o produto acabado, mas para servir tem que ter um pratinho, né? Então, o produto acabado, na verdade, é tudo aquele conjunto ali. Né? O prato seria mais ou menos a figura, vamos dizer assim, da embalagem. Agora, embalagem. Voltando na provocação que vocês me fizeram aqui do prato mesmo do restaurante, se eu ali tô montando como chefe de cozinha ali, montei vários pratos, montei meia dúzia de pratos ali para entregar pro meu cliente. Se tá pronto ali, tá ali disponível, né? Então, naquele momento ali é um estoque. É claro que no restaurante o estoque tem que ser, o giro tem que ser rápido, né? Senão dá problema. Não é desperdício, nós vamos chegar nesse item. Isso, mas o giro tem que ser rápido. A partir daquele momento que o prato está pronto, né? Tá já aqui, ó. Tá aqui no balcão. O cozinheiro fez tim-dim, tá pronto. Aquele é um estoque. Isso. De produto acabado. De produto acabado. Até então era semi-acabado ou matéria-prima. Então o arroz, né, o feijão, a carne. O arroz era semi-acabado ou acabado matéria-prima? Então vai depender do estágio, né, que ele estava, né? É isso aí. Nós estamos simplificando, mas na prática, numa indústria... É exatamente assim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, o cara tem lá o polímero, que é a matéria-prima, que vai passar num processo de extrusão, que vai para uma injetora, que vai virar um semi-acabado. Muitas vezes. A ideia de usar... Juntar outras partes, né? E aí virar um produto acabado. A ideia desse exemplo aqui é mais para simplificar e qualificar assim dentro o conceito, né? É importante qualificar o conceito, porque com o conceito mudou de negócio, começa a fazer as analogias necessárias para que a gente possa ir caminhando. Vamos caminhando aqui no nosso debate. Qual que é o próximo tópico que a gente tem que tratar aí? Vamos lá, nós falamos do alcance, que é o item 1, né, as definições e a mensuração. Na verdade, você tem lá dentro do CPC, objetivo, mas nós já falamos do alcance porque é o que importa. Vamos para a mensuração, tá? E aí, a mensuração, assim como no episódio anterior, é onde tem as cascas de banana ali, né? Porque é onde entra a subjetividade. Mas, vamos lá. Mensuração. Custo de estoque. Vamos falar de custo de aquisição. Tá. O que seria o custo de aquisição do estoque? Antes da gente começar a falar do custo de aquisição, vamos só reforçar que mensurar é atribuir, né, um valor. Tá? Isso. Então, custo de aquisição. Começa aí, Danilo. Tá. O custo de aquisição, de forma rápida, é tudo aquele gasto que eu tive que ter, né, para deixar aquele estoque pronto para venda. Basicamente é isso. E aí nós podemos definir melhor, né? E abrindo ali. Então, vamos lá. Custo de aquisição. Eu tenho alguns exemplos. É o custo da compra. Se eu compro, por exemplo, essa caneta, o meu fornecedor está me cobrando R$1 dessa caneta. Esse R$1 é o meu custo de compra. Só que além desses, posso ter outros, né? Posso ter outros custos ali, né? Posso ter fretes, posso ter seguro da carga, né? Enfim, outros... Peraí, agora você tá... E tenho... daí eu entrar... Tenho também alguns impostos, daí a gente pode... Tá, então toda uma tratativa. Vamos explorar esse conceito aí que você está chamando a atenção aí. Então, a nota fiscal, né? Então, a nota fiscal é a base para a gente começar a definir ali o custo de aquisição. O custo de aquisição. Tá. Então, dentro da nota fiscal, tem um monte de informação lá. Código do produto, NCM, né? Métrica, peça, a quantidade, peça, quilo, tá? Quilo, a unidade de medida, custo e tem o valor. E além do valor, dentro daquela composição de valor, o que tem lá dentro?
tem um assunto árido aí, né? Tem. Que é... Então vamos lá. Você vai ter o frete muitas vezes lá dentro. Pode ser que você tenha você ligou para o seu fornecedor, fez a encomenda lá, só que o frete é por sua conta. Então, o custo de aquisição é isso. São os gastos do estoque ali que você teve para comprar o estoque. Tem frete, seguro, só que ali dentro você tem impostos recuperáveis e não recuperáveis. Perfeito. Então, assim, pensou em nota fiscal, né? Uma coisa que está conectada é a questão tributária. Perfeito. Tá? E aí, na hora de definir, né, o custo de aquisição, a gente precisa entender, né? Aí a gente precisa, em alguns momentos, vai precisar de ajuda de gente que é especialista na área tributária para olhar para aquele negócio e falar assim, poxa, vida, esses tributos que estão aqui são ou não são recuperáveis? Então, a palavra-chave é que Imposto fica recuperável. imposto recuperável. Ah, mas, poxa vida, mas eu não estou pagando? Por que ele não é... Então, o imposto recuperável quer dizer que ele não é custo. Mas eu estou pagando. Não, mas pera lá. Então, a ideia aqui, né, da norma... Por que eu tenho que separar? Porque isso é uma outra categoria de ativo. Isso. Tá? Então, o imposto recuperável não vai ficar dentro do estoque. Ele vai ficar numa conta chamada lá tributos a recuperar. E aí vai ter tributos de várias natureza. ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, vai estar separado. E na prática, esse lançamento é um débito nesse grupo de impostos a recuperar, ICMS, PIS, COFINS a recuperar, e o crédito é lá no estoque. Então, aí fica uma outra dica, né? Então, assim, ó, tem muita gente que trabalha na área de compras, né? Na hora de avaliar a performance, se eu estou comprando bem ou não, o cara precisa conhecer a carga tributária. Né? Não é simples. Porque, mas eu estou pagando menos aqui. Mas de quem você está comprando? Essa empresa, na hora que você comprou dessa empresa, você vai poder tomar o crédito? Vai ser um imposto recuperável? Então, isso vai gerar um efeito. Então, olha, o assunto estoque parece simples, né? Não é. Já entramos aqui num assunto árido aqui, que até caberia a gente chamar a ajuda dos nossos especialistas da área tributária para participar aqui de um podcast com a gente e mostrar as complicações que tem nesse tema. Então, vamos voltar aqui, né, para o âmbito um pouco mais contábil, de controle, né, para a gente continuar falando aqui de custo de estoque. Toca aí, Alexandre. Então, e até o que acontece, como auditores, né, isso aí a gente faz com frequência, né? Chama o pessoal lá, vamos dar um exemplo, importação. Né? Eu queria que você recalculasse algumas importações para a gente poder entender se de fato a empresa está tirando os impostos recuperáveis ali do estoque e agrupando no lugar correto. Mas vamos para o outro que talvez é o mais na prática ali no dia a dia da contabilidade de custos, é o que dá mais trabalho, que são os custos de transformação, né? O famoso custeio por absorção. Ah, então pera lá. Olha só que legal. Quando a gente fala de custeio por absorção, né, aí é uma área que a contabilidade, né, societária e a contabilidade tributária, né, se deram a mão. Deram a mão porque falaram o seguinte, ó. Caramba, todos os gastos necessários para a produção de um produto ou de um serviço tem que fazer parte do produto ou do serviço. Tem que estar ali. Tem que estar custeado. Por isso que tem a palavra lá, absorção. E a palavra absorção, ela aparece simplesmente por conta da ideia de que o que é normal estar num custo de um produto? O que é mais natural? Me ajuda a gente, Danilo. O mais natural é estar o próprio custo da aquisição. Na naturalidade, eu vou ter basicamente o custo de aquisição mesmo, o valor que eu paguei por aquele produto. Por aquele produto. Que então, tá assim, que é basicamente a matéria-prima, né? É a matéria-prima. Aí, que é o básico. O direto. Falando em absorção. O custo direto, vou dar um exemplo de uma linha de produção usando a caneta, né? Puxa, o que custou para fabricar essa caneta? Aqui tem matéria-prima,
polímero que foi derretido, passou por uma injetora que fez cada semi-acabado, né? A matéria-prima está aqui, a mão de obra direta, né? Isso em tese é mais simples, né? Porque até para o pessoal que tá entrando na área ou que nunca teve contato com indústria, principalmente, isso é feito por uma ordem de produção, né, normalmente. Então sai uma ordem de produção, 1.000 unidades dessa caneta preta. E aí essa ordem de produção vai absorvendo, por isso do nome, né? Ela vai absorvendo os gastos daquele processo até que essas 1.000 unidades de caneta fiquem embaladas para ir para a prateleira. Então, absorve matéria-prima, que é custo direto. Custo direto. E precisa, obrigatoriamente, absorver os custos indiretos, tá? Aí está o maior desafio. Até para o cara que é empreendedor... Nós podemos, Danilo, não absorver os custos indiretos, por exemplo? Nós devemos absorver Tem que absorver todos os custos, seja diretos, indiretos. Vou até dar um fixos, exemplo. variáveis. Tá? Olha o que aconteceu num cliente. Por óbvio, não vou comentar o nome, nada, mas assim, eu cheguei, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na auditoria a gente chama, né, de assertiva de valorização. Então, ficou na minha divisão de áreas ali o estoque como um todo. Né? Não era só valorização, era o estoque. Então, totalidade, existência, beleza. Vamos fazer a valorização. Então, fiz a seleção lá de, sei lá, umas 5 ordens de produção. Estava na avaliação de controles internos, né? Então, peguei uma ordem de produção, peguei algumas lá, na verdade, e qual que foi o que eu fiz? Eu comecei a tentar explodir aquela ordem de produção. Então, olha só que coisa, né? E por isso que a auditoria e contabilidade é fascinante. Porque eu tive que ir lá, entender do processo. Você não consegue fazer isso daí sentado na sua sala, lá no ar-condicionado. Então, eu tive que ir lá, girar a empresa, ver como é que funciona. Mas como é que é? Qual que é o produto? Né? Como que faz? Aí o cara lá da produção, isso aqui vem, esse pó, faz isso, faz aquilo, passa numa linha e tal. Beleza. Eu tive que entender. Aí vamos explodir a ordem de produção. Cara, custeio direto estava lá, né? Tudo que tinha, que passava, que dava para computar diretamente naquela ordem de produção, eu percebi que estava lá. X quilos de matéria-prima XYZ. Aí, cara, mas por que não tem a mão de obra indireta? Só tem mão de obra direta. Aí, por que não tem depreciação? Tudo isso que nós estamos falando, né, de custeios, de custos indiretos, né, são coisas que são gastos que são absorvidos normalmente por meio até é subjetivo, né, porque você tem que fazer rateio, né? Não, e rateio é subjetivo, Rateio né? exige um alto grau de subjetividade. Eu, por exemplo, não quero sair para tomar rateio, todo mundo já usou na vida, né? Sim. Vai no barzinho, né? Isso. Tem até regra, né? Aí você leva o... Sentou, sorriu e dividiu, né? Tem regra de rateio. Se você senta no bar pra falar, não, ó, vai ser tudo rateado, depois na hora que vier a conta, e aí a gente vai custear o item, e a conta do Jefferson deu 50, a minha vai dar 50 também, mas o Jefferson vai falar, não, mas eu não consumi 50, eu tomei só uma cerveja. Meu amigo, então, nós estamos rateando. o rateio tem uma subjetividade aí, né? Grande. Exatamente. Então, É arbitrariedade, verdade, né? Você vai ter que arbitrar... Não tem como. Como que eu vou dividir, como que eu vou ratear a energia elétrica? Pô, ali passaram, durante o mês, 50 ordens de produção, né? Então, você vai ter que definir uma metodologia. Para isso que tem livro, tem literatura só falando disso, né? Mas, voltando para o caso, no outro dia, o rapaz lá chegou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Essa ordem de produção aí, que mês que é? Sei lá, era dezembro. Pega uma de janeiro. Peguei uma de janeiro, fui ver e tal. Pô, então,
Na de janeiro estava absorvendo todos os gastos, tudo bonitinho. Tem lógico, o rateio, mas era a metodologia que a empresa definiu na época. Aí, no meio do ano, o diretor pediu para a gente mudar e ele só queria que fosse pro produto acabado os diretos. Os indiretos, GGFs, não iriam mais. Agora, o Barbosa, eu queria que você falasse o seguinte, por que ele tomou essa decisão, cara? Você que já teve dos dois lados aí. Então vamos lá. Ó. Tem algumas motivações. Então, uma primeira motivação é que o custo do produto vai ficar mais barato. Vai. Aí o cara vai falar assim, olha, como eu sou bom gestor, consegui reduzir o custo. Uma outra motivação pode ter de natureza de ordem tributária. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse gasto com energia elétrica, esse gasto com depreciação das máquinas, que é tudo GGF ou é indireto, vai estar no resultado, certo? Ele vai estar lá no resultado. E, na verdade, ele está indo dentro do mês para o resultado. Ao passo que se ele estivesse fabricando o estoque, indo lá para o estoque, não iria prejudicar o mês ali. Mas, perfeito, né? Mas é o que você falou? Aí tem uma questão de ordem tributária, né? Por que será que ele fazia isso? Porque mais despesa no resultado, reduzo a base tributável. Malandrinho, hein? Mas tem um... Eu acho que você vai falar do outro motivo. Nesse caso, não foi por conta disso. Então, esse tem uma questão de melhorar o resultado, né? De melhorar o estoque, melhorar o custo, né? Do produto, né? Falar que melhorar o custo, porque para muitos negócios o cara avalia por margem de contribuição. Isso, né? Então, de repente o cara também tinha um bônus atrelado à margem bruta. Mas no caso lá, sabe qual que era a motivação? Qual que era? Na verdade, o cara não queria ter, ele avalia o negócio por margem de contribuição por conta da precificação. Né? Então, ele queria que a contabilidade fosse a ferramenta gerencial. Ele queria que a contabilidade fosse igual ao gerencial. Porque se você olha só o custeio direto, né, na hora de fazer o markup ali, mais fácil, né? Era mais fácil, assim, de gerar mais confiabilidade para as informações. Tá. Por conta dessa arbitrariedade aí dos GGFs. Mas, enfim, deu problema. Não teve como pular. Nós ficamos limitados, né, na época. Porque esse é o ponto que eu falo que a questão tributária e a questão da contabilidade societária estão de mão dadas. Porque há uma necessidade de eu considerar todos os gastos para apurar o custo. Então, você está querendo dizer que tanto o CPC quanto o regulamento do imposto de renda falam a mesma língua. Nesse sentido, eles caminham juntos. Né? Em algumas situações, cada um tem sua interpretação, mas esse aqui é isso mesmo. É igual. E aqui é claro que jeito. Vale a pena chamar a atenção que isso nós estamos falando para uma empresa que está no sistema de tributação de lucro real, né? Tá. Então, para quem está nos ouvindo aí, fala, poxa vida, mas eu tenho esse problema. Talvez você não tenha por ser simples, por ser lucro presumido, mas se for lucro real, tá? Então aí a contabilidade precisa existir, né? E a contabilidade de custos aqui precisa, tem até um termo bonito que eu gosto de falar, que é assim, a contabilidade de custos precisa ser coordenada e integrada com a contabilidade. Significa dizer que... Inclusive está lá no regulamento, cara, né? Não, e outra, no começo da carreira, todos os pontos, todas as CCIs tinha lá, o estoque não é coordenado e integrado. Nossa senhora. Mas o que é, assim, fica um termo bonito, né? Mas o que é isso? Quer dizer o seguinte, que para fazer a contabilidade de custos, precisa partir de dados contábeis. Então, não dá para apurar o custo de dados. Quanto você acha que deu aí? Tira um relatório aí e tal. Não, tem que basear nas informações que estão lá registradas na contabilidade. Então, tem uma necessidade aí de organização, de dados, né? Então aqui a gente começou a entrar aqui na questão do custo, né, de estoque, né? Custo de transformação no custeio por absorção. Existem outras metodologias que são aceitas pela contabilidade?
Então, vou falar de uma aqui que a norma trata, né? Fala que as empresas podem usar, né? Eu diria assim, poucas empresas acabam se utilizando desse tipo de ferramenta, que é o custo padrão. É o standard, né? É o Que standard. geralmente eles chamam, né? O custo padrão. Um cara internacional é outra coisa, né? Mas no você final viu? Mas o mesmo custo standard, né? No final você tem no que fazer o final ajuste. você precisa ajustar. Precisa ajustar. E isso porque a é para que realidade você pode, possa... né? O custo standard também é quando o negócio ele permite que assim, o custo ele varia muito pouco, Muito né? pouco. De fabricação, né? Por isso que você pode usar o standard depois no final do ano. Mas de fazer o repente ajuste. também o standard, ele pelo menos em algumas situações que eu vivenciei, ele também é utilizado, mas assim, quando você precisa, por exemplo, reportar para sua matriz em um determinado momento, Isso, porque ele é ele mais facilita, rápido, né? porque ele é mais Porque rápido. você já tem o padrão. A matriz precisa do reporting, cara. E, Faz pelo standard não, é e isso. reporta. É isso E que aí você... no final do ano faz o ajuste. Ele tem esse viés também, então, né? com certeza, Danilo. Até porque, assim, o custo standard, o fechamento de custo é uma dor de cabeça em qualquer organização. Falando em indústria, né? Dá trabalho. Então, você cabe análise. Então, quando você está usando o standard, você ganha velocidade para poder cumprir o prazo de fechamento. Cumprir o prazo, exatamente. Tá? E entregar a informação para a matriz. Então, com o Danilo, que é um cara aqui internacional, né? Já viajou o mundo, né? Então, de fato, o standard, né? Tem até uma outra razão também de usar o standard, né? Na indústria, né? Você usa o standard como uma ferramenta gerencial para avaliar a sua capacidade, que passa a ser um custo até técnico, né? Fala, pô, se variou a matéria-prima, se variou a mão de obra, tem algum problema aqui de ineficiência ou eficiência, né? Se gastou menos, Para né? mais ou para menos. Para mais, para menos. Então, tem esse lado, vamos chamar assim, um lado gerencial, tá? E claro que a norma está pedindo lá, falou, olha, se a variação é significativa, no final do ano tem que ajustar, né? Não é para deixar o standard tá. Mas muitas empresas usam, né? Tem até um ERP robusto aí no mercado, né? Quando ele pagar um merchan pra gente aqui, eu até cito o nome, tá? Que ele usa desse conceito, tá? Tá bom? Mas vamos seguir aí, Alexandre. O que tem mais pra gente falar em de algumas mensuração? situações, ainda falando de mensuração, você não pode deixar no custo. Você não pode absorver no custo, né? Danilo, fala um exemplo, eu falo outro e o Barbosinha fala outro aqui para a turma. De itens que você não... Vai para despesa, vai para o resultado direto. Que o caminho do estoque, só para o pessoal que tá ouvindo e tá querendo aprender, o caminho é o seguinte, você faz o estoque, ele vira... a matéria-prima vira semi-acabado, vira produto acabado e vai para o estoque, vai lá para o ativo. E ele vai para o resultado quando vende. Perfeito. Certo? Que é o CPV, custo do produto vendido. Ou no caso de uma empresa que é revenda, CMV. Né? Tá. Mas em alguns casos, esses gastos, eles não são... não tem essência de estoque, né? E aí ele vai direto para a despesa. Então, eu vou dar um exemplo. Valor anormal de desperdício. Né? Ou ociosidade anormal. Também tem o caso. Então, você não pode alocar no estoque. Você vai contabilizar direto como despesa. Vou dar um exemplo de um outro cliente que tinha uma linha de produção. Então, ele tinha um tecido. Ele tinha uma rebarba ali nas laterais, que era normal do processo produtivo. Inclusive, a meta do gerente de produção era reduzir. Aí, vamos imaginar que ele tinha 5%, 6% ali de perda. Então, o cara tinha que reduzir essa perda. Isso aí era o P&D, né? A pesquisa de desenvolvimento dos caras ali todo ano. Como reduzir. O fato é que, dependendo do jeito que eles arrumavam a máquina, setavam a máquina ali, ela podia ter alguma descalibragem ali e perder todo um lote. Mas vamos imaginar que vamos só para todo mundo entender. Esse pedacinho de perda aqui era normal do processo produtivo. Certo? Então, era normal. Então, essa perda vai para o custo.
Todo aquele lote ali de Vai lá pro tecido custo de produção. vai para o custo, vai compor a ordem de produção. Agora vamos imaginar que perdeu o lote inteiro ali por conta desse problema da máquina. Aí é anormal. Aí é um desperdício. Um desperdício né? anormal. É um valor anormal de desperdício. Então esse desperdício ele vai para a despesa. Inclusive, você precisa estornar os créditos tributários, né? Porque o estoque, ele não é aquisição menos os recuperáveis, né? Os impostos recuperáveis. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas o correto por regra, você precisa estornar esses impostos que eram recuperáveis. Tá, joia. Vai tocando aí, né? Ainda nesse... Eu posso dar um outro exemplo voltado para a nossa área, aqui, nossa atividade, né? Que é a auditoria. Um outro custo ou despesa, né? Nesse segmento, para ficar um pouco mais claro, né? Um outro exemplo. Vamos pensar na minha folha de pagamento. Uhum. Então, eu tenho lá o meu salário. E hoje eu estou alocado no projeto podcast. Né, eu tô alocado essa hora que a gente tá gastando aqui. Eu tô no projeto podcast. Já vai debitar. Eu tenho meus clientes para atender, tá? Eu sou uma empresa de auditoria firma. Eu tenho o quê? Eu tenho o custo do serviço prestado, certo? Certo. Que é a mesma coisa, né? Mas é o custo do serviço. O custo do serviço prestado. Exatamente. Então imagina que eu tô aqui, né? Agora, nesse momento, nós estamos aqui. A hora está incorrendo e eu tenho um custo hora. Todo mundo tem uma taxa hora ali. E eu estou, então, hoje eu vou ficar 1 hora aqui nessa atividade podcast. Essa minha hora, na minha atividade de auditor, onde eu classificaria? Ou na Esse firma, momento, né? Na firma de pensando auditoria. na contabilidade da Porque firma. aí, falando de serviço, nós não vamos ter ordem de produção, Não né? vai Nós ter vamos ordem ter time sheet ali, né? Vão ter projetos, né? Tá? E você sabe que é interessante você tocar nesse tópico, porque na própria norma também ela trata do custo da prestação de serviço, que eu deveria organizar, né? Também. Porque o que é muito comum a gente encontrar nas empresas de serviço? Não controlar o custo do serviço. Joga tudo para despesa lá. Exatamente. Joga lá para despesa, ou pega uma parte lá que é o pessoal da área técnica, vira custo. Mas não controla o serviço em andamento. Tá? Não controla. Então, isso que você está chamando a atenção do projeto que é o podcast aí na firma, né? Então, essas horas aqui eu vou alocar para onde? Exatamente. Eu vou segregar onde? Vai ser um custo ou vai ser uma despesa? Isso é uma despesa, né? Porque a minha atividade talvez é outra, né? Agora, vamos dar um exemplo. Até a norma também fala de ociosidade anormal, né? Eu vou dar um exemplo de ociosidade normal e eu queria que você desse um exemplo de ociosidade... não, que palavra difícil, ociosidade. Um exemplo de ociosidade normal, todo mundo, o pessoal lá da produção... não fica 24 horas, não fica o tempo inteiro, o expediente inteiro ali, né? Tem uma parada para tomar um café, tomar uma água. Essa parada é natural e vai entrar em alguma ordem de produção, né? Vai acabar indo pro custo, porque aquela mão de obra, ela é uma mão de obra direta da produção. Então, isso é uma ociosidade normal, faz parte, né? E daí eu aloco no custo, certo? Isso aí, tá dentro daquela tá ordem de dentro da produção. vida No normal. seu caso, Vida normal. No seu caso, no nosso caso, né, como auditores, vamos imaginar que nós estamos o dia inteiro alocado num projeto. Nós vamos debitar aquele projeto, mas nem por isso eu vou ficar aquelas 8 horas lá, né? Vai ter um momento ali, vai tomar um café, vai tomar uma água. Essa é uma ociosidade normal do processo produtivo. Certo. O que seria um anormal? Acabou a internet, filho. Aí deu. Acabou a internet. Mas, aí, meu. Olha, Que coisa. Que veio a calhar essa ociosidade. Tive que parar porque eu não tenho internet e meu trabalho, em função disso, Dependo eu de não consigo internet. fazer nada. Vou ficar aqui tomando café o dia inteiro. Cadê o Franco agora? Vou ficar aqui tomando café. Depois eu vou mandar pra ele lá.
Vamos gerar uma nota de débito para cobrar essas horas aí. Mas perfeito. Numa indústria, puxa, a empresa teve uma greve e o pessoal ficou a semana inteira em greve. Então, essa é uma ociosidade que não faz parte do processo. Cara, esse negócio de estoque, ele é tão crítico. Tem algumas indústrias, né? Que você falou que eu brinquei aqui da nota de débito. Tem algumas indústrias que você tem que entregar o material numa determinada posição. Se você entregou na posição errada, a empresa que te contratou, né? Teu cliente vai te cobrar. Falou, olha, você me deu trabalho, eu tive que desvirar o negócio. É isso. Manda a nota de débito. Manda. Por quê? Porque é tempo. Então, a produtividade na indústria, ela tem que ser alta. Por quê? Porque tem um desafio ali de produzir, vender, precificar o produto, tá? E esse negócio de normal e anormal, em exame do CFC, outros exames, mas, rapaz, é certeza que vai ter essas perguntas. Mas não tenha dúvida. Calcule o custo do produto. Ora, ociosidade normal, anormal, vai ter. Sempre tem essas pegadinhas, né? Tem. Então, normal, né? Uma perda, um desperdício, ociosidade normal do processo produtivo, custo. Anormal, vai para despesa. O que a gente tem que entender? Conectando lá com os conceitos que a gente discutiu lá atrás de ativo. Eu não estou criando aqui um ativo que é um estoque, tá? Uhum. Seja ele um produto, ou seja ele um serviço. Para quê? Para eu gerar uma receita. Perfeito. Se uma parte desse gasto que eu tive não vai me ajudar a gerar receita, então ele é uma despesa, então é uma perda. Uhum. Então, até eu diria que assim, para quem é mais filosófico, assim, do conceito mais teórico, é perda, porque perda eu tomei e reduziu. A despesa, assim, em teoria... Bottom line, exatamente, reduziu no bottom line. Direto no bottom line, não tem... Nós estamos muito internacional com o Danilo aqui. Pode ser. Só para traduzir esse Eu estava ouvindo um podcast esses dias e o cara, startup só fala em termo inglês. Eu quero precisa aprender a falar português. Não, cara, mas isso daí até... Não, então, esse questão, né, Mas tem mais um em inglês aqui que nós vamos entrar daqui. vai ter outra, né? Esse nome aqui é bonito. Eu queria que você falasse, que eu mas falar errado. A pronúncia. Uma vez eu tava numa vivência, né, em Big Four aí, né, cara? Eu fui falar, cara, mas esse software aqui tá... O cara me esculachou numa equipe, imagina, de 15 pessoas lá. Software. Seu apelido virou... Software. Então tá bom, software. Então, mas voltando aqui no bottom line, né? Assim, no mercado, na última linha, né? Uhum. Né? Que é o lucro, vai afetar o lucro. Então, o fato de eu ter gasto com algo que não me ajudou a dar qualidade para o meu produto ou para o meu serviço, precisa virar uma perda. Então, é algo que não me ajudou em nada. Então, esse é um aspecto importante. Outra coisa é assim, tem algo que você perguntou para dar exemplo, né? Tem situações de despesas que não fazem parte do custo do produto. Então, uma despesa comercial, uma despesa administrativa, não deveria ir para o custo de produto. E assim... porque aí tem uma mágica dos números, né? Tá claro, né? Mas assim, tem muita gente que confunde. Tá claro pra gente, mas tá pra muita gente, porque o cara pensa assim, puxa, mas se eu não tiver essa venda comercial, não tem como vender o produto. Opa, tudo bem. Mas qual que é o conceito de custo? Custo é tudo aquilo que eu precisei gastar para deixar meu estoque na prateleira. Vamos. Disponível para venda, conforme a norma Inclusive, menciona. um dos casos que você não pode mandar para o custo, né, é armazenamento, a menos que ele seja do processo produtivo. Perfeito. Está relacionado ao processo produtivo. Embalei, passei a fita, já era. Tudo que vai gastar dali para frente é relacionado à despesa, não é mais ao custo do produto. Ele já está produzido. Né? Uhum. Tem despesa administrativa, comercial, isso tudo é despesa, né? Não temos de falar em... Tem pós-produção. Tem um outro... então a gente está falando aqui do custo de aquisição, né? Tem um outro tópico que a gente estava discutindo no Backstation. Olha, mais uma palavra em inglês aqui. Nossa, que legal, cara. Nossa, que internacionalzinho. Que é a questão dos descontos, né?
A gente já entrou nessa discussão, né, dos descontos comerciais, né? Como que poderia tratar, né, E aí? essas operações de descontos. Nós falamos de bonificação. Falamos de isso, Isso, que é muito comum, né? Isso, tá tudo ali no contexto de um desconto. Então, o que é importante entender? Primeiro, a gente tem que entender a natureza desse desconto, né? Bom, se é um desconto que vai acontecer em função de você atingir uma meta de compra como empresa, fala, olha, na hora que eu trazer X tonelada, a empresa fala, o fornecedor fala, ó, agora o teu preço, né, o teu preço é outro. Ou vou te dar um desconto que pode ser em produto, que pode ser um desconto na fatura. Aí tem várias metodologias aí, práticas de mercado na forma de aplicar esse desconto. O fato é que esse desconto precisa ter um tratamento, né, e contábil. A gente precisa entender como é que é a natureza dele. Né? Então, como é que eu vou contabilizar isso, esse desconto? Porque isso vai ser bom para a empresa. Né? Se isso vai ser uma redução de custo, se vai ser uma outra receita. Então, a gente tem que compreender a natureza do contrato e reconhecer isso, lembrando lá do CPC 00, por competência, no momento certo, no momento que eu adquiri o direito daquele desconto, né? Então, esse é um assunto aí que pode gerar um pouco de dúvida, né? De como tratar, porque tem alguns descontos que está ali na nota fiscal. Opa, se está ali na nota, beleza, já vou tratar ali, já deduzo ali, eu não preciso carregar o valor cheio, né? Não, já trago o valor. Agora, se o desconto acontece depois de alguma determinada circunstância, né? Porque tem gente, né? Tem empresa de serviço que, por exemplo, dá desconto pela tua pontualidade. Aí aí pode até ser uma receita financeira. Se deu um desconto pela tua pontualidade de pagar ali um ou 2 dias antes. O que é muito comum. Então, a chave central aí, o ponto central é entender, opa, qual que é a natureza desse desconto? Tá? Eu queria dar o exemplo da bonificação. Vamos lá. A bonificação é um caso prático de varejo que o fornecedor, ele te dá a bonificação. Vamos falar de um supermercado, por exemplo. Ele fala, olha, para fazer uma primeira compra eu preciso de X itens bonificados, ou X R$1.000 bonificados. Né? Então, faz sentido, a pergunta é, faz sentido eu contabilizar tudo aquilo ali como custo, né, do meu estoque, do meu custo de aquisição, né, e eu dar o desconto, qual que é a melhor rúbrica ou grupo para eu dar esse desconto? Porque eu tô ganhando um desconto. Perfeito. Né? Então, chegou 1.000 unidades, mas eu não vou pagar por 1.000. 100 foram bonificadas, vou pagar 900. E aí? Né? Qual que é o melhor lugar? Então, aí, vamos lá. Para a gente pensar e fazer essa reflexão, vamos pensar o seguinte, isso vai acontecer de uma maneira... É corriqueiro? É normal? Acontece sempre? Se acontece sempre, na minha visão, deveria estar lá no custo esse ganho. Por quê? Para eu ajudar o cara que vai usar a informação contábil a prever o futuro. Porque aquilo que não é corriqueiro deveria estar ali em outras receitas, né? Depois eu ali numa nota explicativa eu dar um detalhe para mostrar que aquilo foi uma coisa pontual, que ela não se repete, né? Não tem uma frequência. Mas agora aquilo que dentro do contexto que você vai montando aí, de raciocínio, faz sentido eu deixar ali dentro do custo. Né? Até porque é normal. Ah, mas pode ter momentos que eu não vou ter aquela bonificação? Pode, né? Mas, olhando assim na questão gerencial, né, o estoque do produto precisa estar com um custo ali, que é o preço normal, né? Né? Então, o ganho, né, que você vai ter vai estar numa outra conta. Até contabilmente, até eu particularmente, como contador, né, ou sugerindo algum cliente para organizar essa informação, até criaria uma conta contábil, né, ali no plano de contas para mostrar ali que foi um ganho de bonificação. Até para capturar aí esse dado e entender, falar, pô, qual é a frequência que isso está acontecendo, olhar e avaliar a capacidade do meu pessoal da área de compras, o quanto que eles estão conseguindo negociar essas bonificações, né, a forma, né, o volume, né? Então, veja que a contabilidade,
a despeito dela ter um viés societário em alguns momentos tributário, ela tem também um papel de gestão, de organizar a informação para ajudar A tomada de decisões, a tomada de né? decisão, né? Então tem que ser bem, a coisa tem que estar bem organizada, né? Com certeza. Como é que nós estamos aqui no Vamos nosso lá, podcast? então- Que tópico a gente precisa ir Então, nós agora? falamos sobre alcance, definições, a mensuração. E aí, o próximo capítulo da norma é a valorização ou valoração, Valoração. como está na norma. No dia a dia, a gente acaba falando mais valorização, É, né? né? Não é muito comum Eu falar. até acho que a intenção aqui, né, de usar o termo valoração, tá mais no sentido de valor, né? Mas eu concordo contigo, que é uma questão aqui de semântica, né? Semântica. O que importa é entender aqui o objetivo desse capítulo, porque na mensuração nós falamos bastante sobre Custo de aquisição, né? como mensurar Como definir valor, né? Atribuir Atribuir valor, valor né? para o estoque, perfeito. Exatamente. Né? Atribuir o custo do estoque. Agora aqui, na verdade, nós estamos falando sobre como É critério, né? como controlar Como- o estoque. A qual valor eu vou controlar? Porque o estoque, ele tem um volume de entrada e saída. É. Pode ser baixo ou, em alguns casos, muito expressivo, né? É. Mas ele não entra o seu estoque, ele não entra na prateleira pelo mesmo custo que vai entrar daqui um mês. Ou entrou daqui um ano atrás. Né? Então, Danilo, quais são os... Fala um aí, Fala os critérios que a norma trata aí de valoração. De valoração. Então, ela trata de custo específico, trata de UEPS, que é na nomenclatura, o último que entra, primeiro que sai, e de uma forma internacional, né? porque Coisa esse é gringo, linda, né? last in, first out, certo? O PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, que é o FIFO, first in, first out. E nós temos mais um critério, média ponderada móvel. Tá. Então, vamos explorar aqui um conceito que está por trás disso aqui também. Pergunta de exame também. Né? Pergunta de exame. Porque muita gente está só acostumada a tratar os três, que é o EPS, o PEPS e a média ponderada móvel. Né? Mas o custo específico, pouca gente nem sabe que existe, né? Então vamos lá. O que seria o custo específico? Um exemplo seria veículo. São itens que ele não tem... Mas você falou de veículo, eu já pensei naquele carro que o Danilo quer comprar lá, né? Aquela Lamborghini lá, né? Lamborghini, né? Como que vai fazer? Qual que é média ponderada, né? Não. Então, aquela que você encomendou, Danilo, o custo é específico. É o custo, é específico. Então, eu acho que eu vou deixar quieto, porque eu prefiro a média ponderada. Porque não tem como você... o custo vai ser atribuído ao item, né? Ao chassi, da máquina. Né? Então, a fabricação de uma determinada máquina. Como que eu vou controlar? Não tem como fazer uma ordem de produção... Não sai de batelada, né? Isso. Então, olha só que fica a dica. Então, pegando o gancho aí. Toda vez que eu tenho um produto bastante customizado, né? Do ponto de vista de controle, eu deveria ter um critério de custeio, olhar ali o custo de maneira específica, tá? Até para avaliar se a precificação dele foi feita de maneira correta. Veja aí. Porque se eu colocar tudo junto, aí vai ter problema. Vai bagunçar e eu não vou ter informação. Então, quando a gente fala, principalmente de bens de capital... Justamente dar esse exemplo, né? Bens de capital, que é extremamente customizado, né? Isso, tá. Então, bem de capital, aqui tem... A gente pode dar um exemplo. Imagina, uma turbina de uma usina hidrelétrica. Pô, negócio. Quantas usinas são feitas no ano? Vou controlar o Cardix aqui pelo média ponderado. Não tem. É um negócio específico, tá? Um navio. Exatamente. Perfeito. Então, não tem como... tem que ser pelo específico. Você pega uma obra, né? Um prédio, né? Uma construção de casa, uma construtora, ela tem que controlar de maneira específica. Senão ela se perde ali na gestão de orçamento ali,
Tá? Então, isso também tem que estar vinculado ali com a questão contábil, né? Um outro aspecto interessante, quando a gente fala ali do EPS, né, ou o LIFO, ou o FIFO, também está por trás disso um conceito de gestão de estoque. Né? Então, para quem gestão de estoque, é isso para mesmo. quem trata ali da área de logística, olha por esse aspecto. Fala, ó, então, primeiro que entra é o primeiro que sai, porque o primeiro produto que entrou tem que ser o primeiro a sair. Tá? Então, ali está uma gestão. Aí, o que é interessante? Aí a gente tem aqui a questão do custo médio. Aí a norma, tá? Tem que tomar cuidado. Lembrando que o EPS, que é o último que entra, o primeiro que sai, ele não é permitido pela legislação. Perfeito. Então, aí vou dizer para você assim, ó. De novo, outra situação em que a norma tributária e a norma contábil estão de mão dadas. Tá? Então, o último que entra, o primeiro que sai, não é permitido pela norma contábil e nem pela questão tributária no Brasil. Isso, no Tá? Brasil. Então, não pode. Se a gente olhar, aí só fazendo um paralelo, né, aproveitando um gancho aqui, fazendo um paralelo com outros países, né, se a gente olha os Estados Unidos, o US GAAP, no US GAAP eu posso usar. Tá? O último que entra é o primeiro que sai. Tá? Então eu posso usar o LIFO, né? Tá? Ele é permitido. Tanto sob a perspectiva contábil ou quanto pela perspectiva tributária. Não tem problema. Tá aceito. Nem na contabilidade, né? Fala, mas o que as empresas mais usam? Né? É um médio ponderável móvel. Esse é o mais comum, né? Esse é o mais comum. No mercado aí, tá? Em geral. Mas tem algum outro? Tem o médio ponderável fixo, que também não é muito comum, mas também é possível. Que seria o cara apura o médio móvel do mês inteiro e valoriza todas as saídas de estoque com base neste custo médio do mês. Tá? O móvel é porque é diariamente. Então, puxa vida, diariamente, como é que eu vou fazer isso? Tem que ter sistema, né? Tem, porque cada entrada você muda, né? E você acredita que nós temos cliente que faz no Excel? Acredito. Dependendo do tamanho da empresa, dá para fazer, né? Acredito. Tá? Vamos lá. Então esses elementos que a gente acabou de falar aqui, né, esses 3 aí, ou 4, né? Vão dar destinação, valorização específica, né, para o estoque. Eles já estão mensurados. O custo de aquisição já está mensurado. O custo de aquisição ou transformação já foi mensurado. Por isso agora que ele está antes o jeito que ele vai ser controlado dentro do Cardex. Ali, né? Como ele vai ser valorado dentro do controle de estoque. Aí eu queria só para a gente reforçar assim, a questão de conceito, né? Alguém poderia estar fazendo uma pergunta para a gente aí, mas, poxa vida, por que o EPS, o último que entra, o primeiro que sai, ele não é aceito, né? Pela questão tributária e não é aceito pela contabilidade? Bom, eu acho que aqui os caras se juntaram, né? Fizeram aqui um complô para... Posso chutar? Pode. É porque o EPS você tende, nesse sistema de EPS, você tende a manter um estoque mais antigo, talvez? Mais obsoleto? Na tendência, assim. Em termos de valor, você fala? Em termos de valor. Não, então, em termos de valor, ele vai ficar obsoleto porque ele vai ficar mais baixo, né? Isso. Porque você porque você manda para o seu custo o que tem um custo maior, em tese tem o custo maior por conta de... Porque o Brasil é um país que tem inflação. Então, aí é o seguinte, veja que contabilidade, economia estão conectadas. Sim. Então, qual que é o comportamento normal de preço? É aumentar. No Brasil, aumentar. É aumentar. Exatamente. Agora nos Estados Unidos, né? Então, na Europa, né? Se o preço... se o preço mantém uma estabilidade, vou ser bem franco, qualquer critério aqui vai chegar em mesmo o resultado. Se o preço é estável... Mas é essa a questão, né? O preço da matéria-prima muda, o seu custo vai mudar
né? A sua mão de obra tende a aumentar, porque você tem dissídio e tal. Exatamente. E aí o seu custo de produto acabado não vai ser o mesmo. Então, Em algum momento ele pode até oscilar muito pouco, mas ele vai mudar. vai mudar. Então aqui, se... O mais justo seria o média ponderada. Isso. Então, se a gente fala aqui do EPS, o último que entra é o primeiro que sai, então, de fato, a legislação tributária ela não permite, porque você estaria jogando mais despesa, né, um valor maior para o resultado. Então, custo maior, menor lucratividade, menor lucratividade, pago menos imposto. Então, o fisco quer arrecadar, né? Isso. Precisa pagar as No contas. bottom line, você teria uma Vai ter base uma menor, base né? menor. Isso. Né? Agora, Um lucro real menor. Isso. esse eu pensando no comportamento normal dos preços, o preço só aumentando. Se o preço está estável, todos os preços são iguais, não tivesse mudança, Zero impacto. zero impacto. Pode ser qualquer critério aqui que os números não iriam mudar. Tá? Mas essa não é a realidade, né? Os preços se comportam de uma maneira para cima, para baixo, tem um comportamento em função das pressões de mercado aí. Como é que estamos aqui agora na agenda nossa? Vamos lá, ô Danilo, ajuda a gente aqui então. Eu acho que agora nós vamos para o Valor. último tópico. Nós vamos agora falar de valor realizável líquido, né? Opa, vamos explorar esse assunto, né? Que é a gente sempre, eu digo a gente porque eu tenho certeza que vocês também, nós sempre ouvimos o seguinte, né? Como que eu vou avaliar meu estoque, né? Avaliação lá, como que eu vou... Como ele tem que ficar lá na fotografia, no balanço patrimonial? Aí a gente dizia, é o valor de custo ou o valor de mercado, dos dois o menor. Tá. Sempre foi isso que nós ouvimos dizer. Isso. Pô, mas não é o que está escrito aqui. Aqui tem um nome mais doido aqui, valor realizável líquido. Né? Mas esse sempre foi... Você pegar lá no livro lá do Osni Moura Ribeiro, valor de custo ou mercado dos dois o menor. E pode gerar essa confusão, né? Porque custo, na teoria, antigamente, né? Que é custo ou mercado, né? Mas lá, no começo do nosso podcast, nós definimos que o valor de mercado é valor justo? Por que ele fala que é valor líquido, valor realizável líquido? Valor realizável líquido, ou né? Ou custo dos dois o menor, né? Gera essa confusão, né? Mas assim, qual que é o conceito do... Por que vamos traduzir valor realizável líquido? Vamos chamar de valor de mercado? É o quanto eu consigo vender. Não vamos confundir com o valor justo. Isso. Não confundir com o valor justo. É importante deixar claro assim, não vamos confundir com o valor justo. Mas o valor realizável líquido é o quanto eu estou conseguindo realizar. Qual que é o conceito de realizar? É girar. Vender. Né? É fazer aquele ativo acontecer. Qual que é o objetivo de um ativo? Volta lá no primeiro episódio. Gerar benefício econômico futuro. Gerar benefício econômico futuro, trazer dinheiro para trazer caixa. Trazer dinheiro para o negócio. Então, o conceito de valor realizável líquido é esse. Qual que é o valor que eu consigo realizar, vender, trazer dinheiro para o cofre? Então, eu tenho que avaliar o estoque pensando sempre o seguinte... Eu tenho um valor de custo e um valor que eu estou conseguindo vender. Porque em algumas situações, isso é muito comum, dependendo do segmento, o valor que você está conseguindo vender ele é menor do que o valor de custo. Você fez o estoque há 3 meses atrás, o mercado mudou e agora você consegue vender no máximo ao mesmo custo. Sabe aquele negócio, vamos vender para empatar. Nós vimos já recentemente isso num cliente, que o cara pegou e falou assim, olha, eu fiz um preço diferenciado para poder ganhar mercado. Zerar aquele custo que estava cheio de frete, lembra? Que é uma situação que o cliente teve uns gastos exorbitantes com frete, produto importado. Ele falou, cara, eu comecei a zerar, a realizar com prejuízo ou empatando, que era para poder limpar meu Cardex. E por outro lado ele trouxe caixa, né? Pra empresa. E traz caixa. Então, valor realizável é o conceito de quanto que eu consigo vender o estoque. Mas vamos entender aqui, assim, por que o conceito
avaliar a valor de custo ou o mercado dos dois, o menor. Tá. O que seria o menor? Então, vou dizer assim, ó. Olha que curioso. Quando a gente falou do CPC 00, né, a gente dizia ali que a contabilidade tinha que ser uma representação fidedigna, né? E aí, nesse conceito, uma coisa que talvez eu não tenha falado lá no CPC 00, naquele episódio, é que ficou por trás um conceito chamado conservadorismo ou prudência, como é que as pessoas querem. Então, quando eu trago esse conceito aqui e ponho ele em funcionamento, que é a ideia de que, poxa vida, na hora de determinar o valor do estoque, eu tenho que usar do custo, né, ou o valor realizado dos dois o menor, eu estou sendo, de certa forma, tendo uma percepção mais pessimista, tá? Pessimista, porque se a estimativa realizável tiver para baixo do custo, eu estou carregando ali para baixo o número. Mas se o custo está menor, beleza, aí também eu tô também estou sendo conservador, não quero realizar o ganho, né? Eu não quero realizar o ganho. Então, esse tópico aqui entra num conceito aqui volta para o conceito da contabilidade ter um lado conservador, tá? Porque vou corroborar isso aí que você falou. Porque é o seguinte, né? Conservador por quê? Eu tô nivelando. Na prática, a gente, como auditor, o que a gente deveria fazer é avaliar, bom, quanto esse produto está sendo vendido, né? Estou fazendo a auditoria em dezembro. Quanto ele está sendo vendido aqui em janeiro, ou fevereiro, se estiver auditando em fevereiro. Qual que está sendo a média de prática de mercado aqui? Estou conseguindo vender ele a quanto? Vamos imaginar que essa caneta custou não vamos colocar um pouquinho mais, R$10. Ela custou R$10 para fabricar. Só que, cara, não consigo, o mercado não quer mais, por algum motivo. E eu vendi ela a 20, certo? Agora só estou conseguindo vender ela a 19. 19 não, perdão. A 9, né? Eu vendi a 20, estou vendendo ela a 9. Quanto custou? 10. Estou perdendo, estou tomando tinta com R$1. Certo? Ou seja, não estou conseguindo mais vender ela acima do custo. Então... e nem empatar, né? E nem 0 a 0. Nem 0 a 0. Então, a norma diz o seguinte, esse seu estoque está super avaliado. Né? Então, ele está acima do que você vai realizar. Por isso que é valor realizável líquido. Né? Você vai realizar ele a quanto? A 9. Então, quanto você tem no estoque? 1.000 unidades? Você vai pegar você 1.000, ver que é o que a gente chama de extrapolar, né? Vai pegar 1.000 vezes R$1 que eu estou tendo de perda. E aí, aquele seu estoque daquele item vai ficar igual ao valor que você consegue realizar. Esse é o conceito. Esse ajuste, nós estamos falando, qual que é o nome? Write down. Como que é? Write down. Ou seja, nada mais é do que ajustar. Ajuste, abaixa para ajustar. Tem uma situação aí que é a seguinte. Aí eu até coloquei aqui eu devo aplicar o CPC 01 para estoque? Não deveríamos, inclusive o CPC 01, ele é claro, né? É um outro CPC, evidentemente, mas ele é claro ali em algumas tópicos. O CPC ele fala sobre não deve ser aplicado. recuperabilidade, né, do ativo. O CPC 01 ele fala sobre recuperabilidade ativo. Mas por que não deveríamos, não é permitido, né, utilizar o CPC 01 para estoque? Porque o estoque... Eu tenho a característica de venda. O CPC 01, ele define para ativos... O CPC 01 você vai aplicar para qualquer ativo, mas para ativos que eu uso durante o curso normal do meu negócio, eu utilizo o CPC 01, ele é aplicável. Que é o vamos falar do 27 que nós comentamos no último episódio. Um ativo mobilizado. Isso, foi o último. Que o CPC 01 fala de duas formas, né? Valor de mercado, valor de mercado ou uso. O valor em uso, né? E por que seria o estoque não, né?
Exatamente, porque o estoque eu não uso. O meu estoque ele é Eu mantido vendo, para venda, consumo, né? né? Ou Vamos falar de consumo, mas matéria-prima? consumo dentro do meu processo produtivo. Consome ali, dentro né? do processo produtivo ou vende. Ou então, vendo. Então, é por Mas esse a motivo. ideia, vou dizer assim para vocês, a ideia, né, do que está lá prevista de que é o conceito que a gente volta a frisar aqui, de gerar benefício, ele está conectado. Tá? A ideia fica... É isso aí. Esta é a diferença entre o FRS e o SGAP. Tem uma ideia toda conectada no FRS. Não tem uma coisa que é específica só daquela situação, daquela norma, não. Está tudo conectado. Então, todo ativo, ele precisa de teste de recuperabilidade. Ele precisa ser avaliado em relação à recuperabilidade dele. Mas no caso do estoque, né? Eu vou avaliar ele pelo valor realizável líquido. Então, eu não vou fazer uma projeção de fluxo caixa. Um cash flow. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum Não faz nenhum sentido. Isso, até porque lá no CPC 01 ele inclusive explica, né? Aliás, a gente podia fazer um podcast desse 01 aqui. Com certeza. Ele explica como é que eu deveria fazer as projeções. Aí eu até fiz uma anotação aqui no meu papiro. É o seguinte, né? Cara, o contador ele precisa sair da sala dele, né? Porque olha o tanto de coisa que nós estamos falando que não tá ali na mão dele. Ele precisa ir lá. Como que eu vou fazer o teste de write-down, então, né? De valor realizável líquido? Eu preciso ir lá, falar com o gestor. Ô, meu amigo, falar com o cara do comercial. Preciso de um relatório seu aqui das vendas para saber se você está vendendo acima ou abaixo do valor de custo. Ele precisa ir lá, falar com o cara da produção para pegar a ordem de produção. Né? De fato, você está chamando a atenção assim. Não dá para ficar ali sentado na cadeira ali. Foi-se o tempo, né? Que o contador ficava morgando Não na dá. sala dele lá. Não dá. Então ele precisa ir sair e ter contato com o outro. Não é o caso aqui, não é o Entender CPC. até ali, dar uma olhada, entender se de fato as ociosidades elas estão existindo e que frequência que está acontecendo essa ociosidade, para entender se é normal, anormal. Né? Isso. Então, Perfeito. quando a gente está falando da... Ele precisa estar ligado. Precisa estar ligado, ó. na empresa. Quando a gente está falando que aqui a gente podia também falar que assim, write down aqui, numa linguagem até mais simples, a gente pode falar que aqui é uma provisão que a gente está fazendo para perda na realização dos estoques. Uhum. E aí tem uma coisa bem interessante que vale a pena frisar, né, já que a gente está com um cara internacional aqui, é fazer a comparação com o SGAP. Tá? Tem uns aspectos interessantes. No IFRS, toda vez que eu tenho uma situação de risco aqui no estoque, né, que eu preciso reconhecer essa perda, eu vou lá e reconheço. Chega num outro período, no outro mês, e que o cenário mudou, eu vou lá e posso reconhecer essa perda, tá? Uhum. Não tem problema nenhum. Agora, curiosamente, no SGAP isso não é permitido. Uma vez reconhecida, Já era. Morre. Não volta mais. vida que segue. Vida até o estoque Ela acabar. não permite o desreconhecimento. Não, né? dessa provisão. Dessa provisão. Não permite. E aí tem até uma coisa interessante por trás disso, né? Você pensa assim, qual é o mercado de capitais mais sofisticado do planeta? É o americano. É o americano, né? E o que ele está querendo evitar com isso? Manipulação de resultado? Ou o termo mais bonito, gerenciamento de resultado. O cara faz provisão na hora que o resultado tá bom e Faz reverte, faz o colchãozinho, faz o colchão, né? E reverte na hora que o resultado tá ruim. Certo. Então, aqui, gente, né, numa análise, né, olhando o estoque, o que um analista deveria tomar cuidado aqui? O quanto que a empresa constituiu de provisão, quanto que ela reverteu? Tá? Avaliar, né, o efeito disso, tá? Eu acho que aí a gente já está entrando até num outro item aqui, né? Exatamente. Falando da divulgação, né? Que é o último tópico do CPC. Então, divulgação... Olha só, nós falamos sobre o reconhecimento, a mensuração e a divulgação agora, né? Então, divulgação nós estamos falando de nota explicativa. Como informar para o mercado tudo isso aqui que nós tratamos. Então, na divulgação nós vamos falar... Fala das políticas.
Da divulgação, Opa. fala das políticas. Lá na na- mensuração, né? As políticas adotadas As políticas. Pela empresa, como que é mensurado Olha o que legal, estoque. critérios de valorização utilizados. Então, ó, aí que a gente começa a entrar assim, quando eu tava falando do link ali com o analista, né? Então o cara tem que ler, pra ver lá o que, que o cara escreveu lá na política. Você falou disso daí, nós fizemos uma vez uma auditoria de uma concessionária de veículos e essa nota acabou seguindo uma nota padrão que a gente faz de estoque, que era pelo médio ponderado. E aí o pessoal, não, peraí, o estoque nosso aqui é veículo, é custo É específico. custo específico. Pô, verdade, cara. Então a divulgação lá na nossa aplicativa, nós temos que explicar, temos que Deixar mencionar, claro, né? Deixar claro. Divulgar como é mensurado. Se tem algum valor justo envolvido, né? Se em algum momento você registrou algum estoque pelo valor justo, perdas reconhecidas. Então, Porquê da perda? então, assim, essa movimentação, né, das perdas, né, ela tem que estar clara ali para ajudar que vai tomar decisão, né, sobre aquelas informações contábeis, se ele está tomando a decisão correta, né? De repente ali o cara só reverteu o resultado no ano e aí, puxa, aí na hora que você passa para analisar a margem, pô, a margem melhorou. Aí você descobre que a margem só melhorou porque o cara reverteu a provisão. Uhum. Então, olha a dica que fica aí. Gente, a gente precisa, às vezes, entrar na entrelinha, olhar um pouquinho do detalhe para a gente descobrir o porquê dos resultados, tá? Vou até dizer o seguinte aí. Isso não é um tópico de estoque, né? Mas só falando de provisão, só para fazer um parênteses rapidamente. Tem grandes instituições aí, né? Grandes empresas no mercado, que divulgam, meu resultado melhorou porque melhorou minha análise de crédito. Né? Vamos ficar atento aí, né? É isso aí. Vamos ficar atento aí. Mas vamos voltando aqui na divulgação. Então, aqui, né, eu diria o seguinte, no estoque eu tenho que divulgar a categoria do estoque, né? O quanto que eu tenho de produto acabado, Isso. o quanto que eu tenho perfeito. de matéria-prima, né? Uhum. Em alguns momentos eu diria o seguinte, que dependendo da característica da empresa, né? Às vezes é necessário até divulgar a família de produto, né? Para ajudar as pessoas a entenderem por que aquele estoque aumentou, tá? Eu acho que até interessante, isso eu já até vivenciei, né? E nós conversamos lá no backstage, que chama, né? É isso, né? Vai lá. Que muitas vezes uma empresa pode vender alguns produtos abaixo do custo, né? Em função de uma estratégia de negócio, né? Perfeito. Eu vou querer atingir isso aí. aquele mercado específico, então eu vou colocar um produto abaixo do meu custo ali para ganhar o mercado. Então, talvez essa informação não seria viável também ser divulgada. Então, olha, quando você entra nesse Ou tópico aí, seria cara, um tiro no pé, né? No então, sentido assim, quando pô, você- eu Então, tô... na prática não acontece, né? não... Porque é muita informação do negócio, é estratégico. então, ó, É. mas aí que tá assim, quem quer pegar dinheiro teoricamente barato no mercado de capitais, né? Tem que criar uma cultura dentro da empresa, né? Isso é acho que um outro podcast que a gente pode falar, né? De De abertura de capital, né? De divulgação de informação. Sim. Ele tem que entrar num modelo de transparência, né? Exatamente. E de que ali foi parte de uma estratégia, né? Então eu diria para você, Danilo, que esse tipo de situação às vezes poderia estar ali sendo relatada no relatório da administração, né? Exatamente. Explicando assim, olha, por que as margens reduziram? Houve uma necessidade de redução de margem, Exatamente. em função de uma estratégia comercial. Eu concordo que isso faz parte da transparência mesmo, né? Isso. Principalmente no mercado de capitais, né? Empresas de capital aberto. Então, um outro tópico aqui, então, esse assunto estoque, ele se conecta muito com a parte tributária, né? Então, quando a gente fala em vender abaixo de preço, para abaixo de custo, né? Você tem efeito tributário. Olha lá, regulamento de imposto de ICMS, o cara vai se deparar lá com, tem coisa aqui que vai dar problema, Uhum. tá? Vamos falar assim, tem restrições de ordem tributária que vão não vai impedir o cara vender abaixo, mas ele vai ter que pagar imposto. É isso aí. Uhum.
Tem um mínimo de imposto que o governo quer receber. Se você está vendendo abaixo aí, tem alguma razão, né? Mas o governo fala, eu quero minha parte. Você tem sua razão, mas eu quero minha parte, independente da sua razão. É isso aí. Pô, então, com isso, nós passamos todos os capítulos do CPC. Agora eu queria fazer o nosso jabá aqui, né? Nosso comercial. Nós, como Evolução, né? Nós também trabalhamos nesse ambiente aqui. Estamos acostumados. Então, se a sua empresa precisa de algum tipo de consultoria para auxiliar na mensuração do estoque, na implantação do sistema, do ERP, ou auditoria no seu estoque. Que é o inventário físico, né? Inventário físico, fazemos bastante esse tipo de trabalho, né? Então, nós estamos à disposição, pode contar com a nossa experiência aqui. Expertise, né? Nossa, hoje tem que falar, estamos com Tá internacional. Na verdade, o nosso know-how. Olha que legal. É isso aí, pessoal. Obrigado. Esperamos vocês aí no nosso próximo episódio. É isso aí. Valeu, Pessoal, gente. Obrigado pelo Jefinho. tempo aí. Danilo. Valeu. Valeu. Muito obrigado, Obrigado, Danilo. pessoal. Valeu. Valeu, turma.